tudo bem, pessoal? Boa tarde para todo mundo, sejam muito bem-vindos a essa nossa terceira live aí, né, da nossa série de aquecimento para a jornada do Personal Trainer de Idosos, que é um evento 100% online e gratuito que vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, aqui nos canais da Ativa Clube. Gente, a jornada é um evento onde eu explico o passo a passo para você, profissional de educação física, se tornar um personal trainer de idosos e ter um faturamento superior a 10.000 por mês. E para você já se inscrever no evento é muito fácil. Basta você ir lá na nossa bio, clicar no link e fazer o seu cadastro. É gratuito, tá? Você pode fazer o cadastro de forma gratuita e você aí vai ter acesso, né, à jornada do Personal Trainer de Idosos lá nos dias 6, 7 e 8 de março. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e neste conteúdo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é, na verdade, um problema, um obstáculo para muitos personagens, que é a alta demanda de trabalho. Como assim, Guilherme? Tu vem me falar que a alta demanda de trabalho é um problema? Será que ele pode ser um problema? Muitas vezes pode. Então eu vou responder a seguinte pergunta para vocês. Será que você precisa trabalhar o dia inteiro para faturar mais de 10.000 por mês? Essa é a questão. Bom, pessoal, quando a gente pensou no conteúdo dessa aula, porque na verdade a gente identificou aí um problema para muitos personagens, né? E a gente já teve esse problema também, a gente já passou por isso, que era trabalhar os 3 turnos do dia. E não era porque a gente gostava disso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo a educação física e por isso eu vou trabalhar os 3 turnos. Na verdade, não, né? É uma questão de necessidade. E a gente trabalhando os 3 turnos por dia, a gente obviamente deixava de lado, né, outras esferas aí da nossa vida que são extremamente importantes, como o lazer, como a possibilidade de ficar mais tempo com a família, tempo para descansar, ter tempo para se qualificar, né, e ter tempo para aproveitar a vida. Então nós estamos fazendo aí ao mesmo tempo algumas perguntas nas nossas páginas para nos ajudar também na criação de conteúdo das lives. E ontem a gente deixou 2 perguntas aí na nossa página. Uma delas era a seguinte: em qual turno você, personal trainer, tem mais alunos atualmente? E a segunda questão era: em quais turnos você tem preferência de trabalhar? Eu dei uma olhada ali até o horário do meio-dia e me chamou muito a atenção as respostas, né, o resultado. E nunca tinha acontecido isso, tá? Porque 100% das pessoas que responderam assinalaram apenas uma das opções para as 2 questões. Na primeira questão, 100% das pessoas responderam que tem a maioria dos seus alunos de personal no turno da manhã. E se a gente parar para pensar, é justificável, né? Porque a maioria das pessoas consegue treinar neste horário, neste turno, né? Seja ela idosa, adulta, criança que daqui a pouco vai para a escola à tarde, adolescente que daqui a pouco faz faculdade de tarde ou de noite, né? E a outra questão era quais as suas preferências, né, para trabalhar em relação aos turnos.
e 100% das pessoas responderam manhã e tarde. Bom, a questão, como eu falei para vocês, muitas vezes é a necessidade que fala mais alto, né? Mas existe sim a possibilidade da gente trabalhar apenas 2 turnos por dia. E tem muitos personagens que trabalham 2 turnos por dia, né? Mas tem alguns que trabalham só com pessoas adultas. E aí o que acontece? Muitas vezes os adultos, na maioria das vezes, né, as pessoas adultas, elas treinam em horários opostos do horário comercial. Ou seja, início da manhã e final de tarde e noite. Para mim, esse horário nunca me agradou muito, porque eu começava a trabalhar muito cedo e terminava de dar aula muito tarde, né? E claro que eu tinha uma folga ali no período da tarde, mas como eu sabia que eu tinha compromisso à noite, isso me gerava um certo incômodo. Eu não conseguia relaxar, né? E conseguir fazer as minhas coisas porque eu sabia que eu tinha uma obrigação mais tarde. A outra situação que me incomodava é que normalmente no turno da noite é onde a gente tem as maiores opções de lazer, né? Onde mais pessoas estão na mesma situação. E também, né, gente, nada melhor do que uma noite bem dormida, né? Então a minha preferência era trabalhar no turno da manhã e da tarde, sempre foi. Bom, em muitos vídeos do nosso canal, em algumas lives que a gente já fez, eu já falei um pouquinho aí, né, sobre a minha história na educação física como personal trainer. E eu costumo dividir ela em 3 momentos. No primeiro deles, aquele momento onde eu trabalhava apenas como instrutor de academia. No segundo momento, onde eu fiz uma mescla. Eu fui instrutor de academia e ao mesmo tempo eu tinha alunos de personal. E um terceiro momento onde eu atendia somente alunos individuais. E eu vejo esses momentos como uma progressão, né, na minha carreira. Gente, eu no início, quando eu trabalhava como instrutor de academia, como eu estava no início da carreira, era bem mais jovem, eu estava com todo o gás, né? Então, assim, não era problema para mim ter que trabalhar o dia todo. A minha preocupação naquele momento era de levantar dinheiro para poder fazer as minhas coisas, comprar aquilo que eu queria, independente se eu tivesse que trabalhar o dia todo. E isso aconteceu por muito tempo. Mas, né, a gente sabe que ao longo do tempo as coisas vão mudando também, né? Começam a aparecer novas situações, novas oportunidades, e comigo não foi diferente. Então começaram aí a surgir meus primeiros alunos de personal. E assim eu acabei, claro, dando mais tempo aí, mais prioridade aos alunos de personal do que ao trabalho como instrutor, né? Mas eu continuava sendo instrutor de academia, porque na minha cabeça eu tinha que ter um salário fixo, né, com todos os benefícios que uma CLT oferece, né, como 13º, como férias, e o restante eu tiraria através do trabalho como personal. Então, gente, era uma questão assim mais de preocupação minha, de segurança, né? E como eu estava iniciando, eu queria aproveitar para conseguir cada vez mais alunos de personal, mas mantendo ali o meu fixo e garantindo do mês. Também, né, eu fui percebendo nesse período que no momento em que eu atendia um aluno de personal por dia, era a mesma coisa que eu ficar 6 horas trabalhando na academia. E aí, claro, eu me refiro à questão financeira, né? E mais, né? Se eu daqui a pouco tivesse mais alunos de personal,
eu ganharia mais a ponto de cobrir todos aqueles benefícios que um emprego formal, né, na CLT, me daria. Né? Então eu poderia eu mesmo pagar as minhas férias, eu poderia arrecadar muito mais e ter muito mais que um 13º comparado ao que eu ganhava na academia. Então eu fui cada vez mais investindo na carreira de personal. Criei um site, né? Fiz uma pós-graduação em atendimento personalizado e, claro, passei a atender mais alunos individuais a partir daí. Larguei a academia, não sou mais instrutor. Tá aí, problema resolvido. Acabaram todos os meus problemas, agora eu estou ganhando bem. Naquelas, né? Esse era apenas um dos meus objetivos. Como eu falei antes para vocês, o tempo vai passando, vão surgindo novas situações, novas obrigações. E naquele momento, gente, eu estava trabalhando tanto que o desgaste começou a pesar também. E o fato de eu não ter tempo para mim também começou a me incomodar demais. Principalmente não ter à noite. Então eu chego num patamar financeiro que era até então aceitável para mim, só que eu não tinha tempo para o meu lazer, não tinha tempo para minha família, para o meu descanso. E vocês sabem, né? Se tu não consegue descansar, tu não consegue entregar para o seu aluno uma aula tão qualificada também. Então tinha dias que eu começava a trabalhar às 6 da manhã e até às 9 e até às 10 da noite. E enquanto isso, eu via amigos meus da mesma faixa etária, né, trabalhando em outras áreas, saindo para festa, para happy hour, jogando bola, e me convidando e eu não podia. Né? Então definitivamente não era isso o que eu queria para mim. E isso, gente, é o que eu vejo até hoje, conversando aqui com meus professores da academia, com amigos que são personagens, eu vejo em muitos personagens esse problema. Bom, mas e aí? Por que será que acontecia isso então, né? E como é que eu poderia mudar essa situação? Ao mesmo tempo que eu queria trabalhar menos, eu tinha que pelo menos manter aquilo que eu recebia, aquele padrão que eu tinha, né? Então eu comecei a pensar um pouco mais no meu trabalho, né? Nos alunos que eu atendia, e neste mesmo período eu pensava também como é que o meu trabalho poderia ser diferente da minha concorrência, né? A ponto de daqui a pouco eu poder me destacar e assim eu até selecionar alunos. Então depois dessa reflexão que eu tive, eu resolvi, né, direcionar os meus atendimentos para o público, né, que mais me dava retorno, tanto na questão financeira quanto nessa questão de horários também, que eu estou falando hoje. Os alunos idosos, que eram a grande maioria na minha cartela de clientes, eram aqueles alunos que treinavam nos turnos da manhã e da tarde, né? E eles, aqueles que estavam há mais tempo comigo. Então eu percebia que os mais jovens, primeiro, eles tinham uma rotatividade muito maior, muito mais alta, né? Eu não conseguia segurar por tanto tempo os alunos jovens como eu segurava os alunos idosos, né? E eles treinavam também em horários que não eram interessantes para mim. Treinavam de noite, treinavam muito cedo da manhã. Bom, então foi por aí. É por aí que eu tenho que ir. Eu entendi que eu devia realmente focar meus atendimentos no público idoso, porque é assim que eu trabalharia, né, nos turnos da manhã e da tarde, como eu queria. E ainda, né, só que ainda eu tinha o desafio de pelo menos compensar aquilo que eu ganhava. Então eu tinha essa tarefa ainda, né? Eu tinha esse obstáculo ainda. A questão dos horários eu já tinha na minha cabeça definido. Agora eu tinha que arranjar uma alternativa para ou aumentar minha renda ou manter aquilo que eu ganhava.
Então, gente, eu resolvi que eu deveria me qualificar ainda mais. Fiz uma pós-graduação em Educação Física Gerontológica e mais do que direcionar os meus atendimentos e me qualificar, eu precisava ser reconhecido por isso. Então eu passei também a trabalhar a minha imagem como profissional, né, nesse sentido. Assim as pessoas passariam e passaram definitivamente a me reconhecer como um personal trainer de idosos. Com isso, me especializei, né? Me especializei no atendimento a esse público e pude assim aumentar o valor da minha hora-aula, porque é desse jeito que a gente consegue aumentar o valor de hora-aula, é se qualificando e entregando um serviço diferenciado, entregando resultado. Então a mensagem, gente, de hoje, dessa aula aqui, é que sim, a gente pode receber mais de 10.000 por mês atendendo em apenas 2 turnos. Então a minha dica para você é que você se qualifique, que destine aí os seus atendimentos, né, direcione os seus atendimentos a um nicho específico, para que assim você se torne uma referência. E assim o seu valor de hora-aula tende a ser maior. E por que eu aconselho vocês a trabalharem com pessoas idosas? No meu caso, é porque eu não queria, né, mais trabalhar 3 turnos. Eu queria, e mais, eu não queria trabalhar no turno da noite. Isso aqui para mim era fundamental. Então, eu decidi ir para esse caminho dos idosos, né? Mas não foi só isso. Também porque os idosos eram aqueles que mais valorizavam o meu trabalho. Tinha também a questão da fidelidade, né? Os alunos idosos é o que estavam há muito mais tempo comigo. Já os adultos, né, os mais jovens, não. Fora isso, gente, eu não sei se vocês assistiram a live que eu fiz ontem, mas eu trouxe algumas outras informações também sobre as vantagens de se trabalhar com um público idoso, né? E além dessas situações que eu trouxe para vocês agora, tem outros motivos, como pouca concorrência. Como assim pouca concorrência? É que, gente, quando um personal trainer vai para a área de trabalho, normalmente ele acaba atendendo tudo que é tipo de pessoa, né? Principalmente adulto, porque não tem muita dificuldade para se trabalhar, a não ser que ele tenha certa particularidade. Já o trabalho com idosos exige um pouquinho mais, né? Exige um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de jeito, é o perfil, né? É a técnica. Então, eu não via muita concorrência. Até vocês podem me falar quais são os profissionais, né, os personagens que vocês conhecem que trabalham especificamente com o público idoso. São poucos, né? Além disso, o público idoso é um público que treina com objetivo voltado para a saúde, né? Então, o objetivo não é estético. E eles valorizam muito a questão do atendimento. Afinal, eles precisam de um atendimento diferenciado. Então, claro, eles procuram um profissional que seja capacitado e que passe segurança para eles. Trouxe também ontem uma informação extremamente importante de fontes confiáveis, como o IBGE, como o OMS, e eles trazem, né, pesquisas dizendo que o crescimento da população idosa atualmente é gigantesco, é exponencial. E aqui no Brasil, ainda mais. Tanto que em 2030 vão ter mais idosos no Brasil do que crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Então, gente, também tem aumento da expectativa de vida do brasileiro. Com isso, tem aumento de doenças crônicas. E aí, bom, essas pessoas vão precisar de atendimento, né, especializado. E quem é que faz esse atendimento? Somos nós. Então, uma baita oportunidade que a gente tem nas mãos.
Mais do que isso, trouxe uma outra informação super importante ontem, que é do Colégio Americano de Medicina do Esporte, onde eles fazem uma pesquisa, né, sobre as tendências fitness para o ano seguinte. E no final de 2022, eles fizeram uma para o Brasil, uma mundial e uma para o Brasil. E o trabalho com idosos está na 4ª posição no ranking mundial como tendência fitness e no Brasil em 3º lugar. Sendo que o 1º lugar é atendimento personalizado. Então é uma oportunidade gigantesca para quem é profissional da educação física, para quem é personal trainer. Então, pessoal, todas estas questões me motivaram a trabalhar com o público idoso. Já o público mais jovem, eu via que tinha muito mais concorrência, né? E como eu falei para vocês, qualquer personal que comece a trabalhar atende pessoas adultas. E o adulto, ele acaba tendo uma rotatividade muito mais alta, ele troca de emprego a todo momento, ele se muda, ele vê uma novidade, numa modalidade nova numa academia, ele vai para outra academia. É diferente. O idoso, se ele tem confiança no profissional, ele jamais vai abandonar esse profissional. Pensem vocês. Pessoas acima de 60 anos são atendidas, né, por médicos que são especializados em terceira idade, que são os geriatras. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem um problema de coluna, vocês teriam preferência em ser atendidos, tá, no hospital por um ortopedista ou por um clínico geral? Essa é a questão, né? A gente prefere, obviamente, ser atendido por profissionais mais especializados, né, naquilo que a gente precisa. Com os idosos é a mesma coisa, pois isso traz mais segurança. Então, pessoal, para trabalhar nos turnos da manhã e da tarde, é preciso que você direcione seus atendimentos ao público idoso, porque a grande maioria das pessoas idosas treinam manhã e tarde. Mas é preciso também que você entregue resultado para ele. E assim, consequentemente, vai aumentar o valor da sua hora-aula. Então você aumenta a sua receita trabalhando menos, ou no mínimo mantém ela. Só que você vai ter menos desgaste, né, por trabalhar menos e também por não ter que estar estudando e prescrevendo treino para tudo que é tipo de aluno. Para o aluno que está pensando em estética, para o adolescente, para a criança que está num processo ali de crescimento. Então, gente, essa é a dica. Foque seu atendimento, direcione seu atendimento a um nicho específico. Se for nicho de adulto, de emagrecimento, ok, mas vocês possivelmente vão trabalhar ainda de noite e de manhã. Agora, se vocês optarem por trabalhar com idosos, possivelmente vocês vão trabalhar no turno da manhã e da tarde. Mesclar, né, esse público de atendimento vai fazer com que vocês sempre tenham que trabalhar no turno da noite. Dificilmente isso vai mudar. Até pode ser que alguém consiga, mas é muito difícil. E além disso, você vai estar sujeito a ter uma rotatividade maior dos seus clientes, né? E consequentemente, isso gera uma instabilidade financeira. Tá bom, Guilherme. Tu me falou tudo isso, tá me falando desde o início que eu preciso direcionar meus atendimentos ao público idoso. Vou seguir a tua orientação, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Atualmente eu atendo alunos no turno da noite. Como é que eu faço então? Eu simplesmente abandono os meus alunos? Claro que não, né, gente? Afinal, ninguém é maluco assim de rasgar dinheiro, ainda mais hoje, né? Então isso é um processo aí de migração, né? E quando eu
passei por esse processo, o que acontecia? Primeiro, eu fiz todo o caminho, eu fui me qualificando, fui direcionando o meu trabalho aos idosos e fui expondo isso. As pessoas passaram a reconhecer o meu trabalho, né, e a me reconhecer como um personal trainer que trabalha para pessoas idosas. Tá? E o que aconteceu? Obviamente começaram a entrar mais contatos e alunos de personal idosos. E com isso a minha hora-aula já era diferenciada, já estava com os valores atualizados. Né? Então, entrava um aluno idoso novo, eu colocava ele na minha lista de clientes, manhã ou tarde, e eu pegava aquele aluno da noite onde eu tinha assim, um menor custo-benefício, vamos dizer assim, e eu tirava da minha lista de clientes, ou repassava para um colega. Né? Então, assim, obviamente não vamos tirar todo mundo agora e agora eu vou começar a focar. Não, primeiro a gente faz um trabalho, ao contrário, né? Começa a se qualificar, depois vai expor esse trabalho, né? Vai trabalhar nas mídias, na questão do marketing, para aí, assim, começar a selecionar alunos e fazer essa troca. E assim eu fui indo, né? Então, comecei a ter mais alunos manhã e tarde e fui tirando os alunos da noite. Chegou no momento que eu estabilizei, comecei a ganhar tudo o que eu ganhava atendendo o dia todo. Eu passei a ganhar atendendo só manhã e tarde e hoje em dia eu já ganho muito mais. Então, gente, essa é a dica de hoje. Né? A gente está chegando aqui ao final da aula. Eu queria agradecer quem ficou até agora comigo e reforçar que estão abertas as inscrições para a jornada do Personal Trainer de Idosos, né, que vai ocorrer então nos dias 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, aqui nos canais da Ativa Clube. Para você se inscrever já na jornada, vai lá na nossa bio, clica no link e faz o cadastro. Gente, são diversas informações que vão ajudar você a se tornar um Personal Trainer de idosos com um faturamento superior a 10.000 por mês, assim como eu sou e estou já há muito tempo, certo? Não perde essa oportunidade, eu espero você nesses dias, assim como eu vou esperar você amanhã, às 20 horas, aqui no canal da Ativa Clube, com mais uma live. E amanhã, gente, o tema vai ser o seguinte: como um método de trabalho pode te aproximar dos 10.000. Então vou falar sobre um método de trabalho que eu utilizo e que fez eu mudar completamente a minha carreira, a minha vida profissional. Foi um foguete, mas obviamente que eu tive que me qualificar, tive que estruturar, né, para ter esse método. E eu vou falar sobre esse método amanhã para vocês, às 8 horas, aqui no canal da Ativa Clube. Espero todos vocês. Muito obrigado e até amanhã.